Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil há 10 anos e meio. Hoje temos como convidado especial um frequentador do nosso programa e que todos os telespectadores gostam de ouvir. Um queridíssimo amigo de dezenas de anos e que foi ministro de Estado aqui no Brasil, foi embaixador do Brasil na Itália. E hoje nós vamos falar do Andrea Matarazzo, um candidato a senador na Itália. Senador para participar do Poder Legislativo na Itália. Temos, portanto, como convidado o ex-ministro, o ex-embaixador e hoje candidato a senador e um dos maiores pensadores políticos que temos aqui no país. Meu querido Andrea, eu gostaria muito, já que todos os telespectadores estão interessados, com você, brasileiro, ministro de Estado aqui no Brasil, embaixador do Brasil na Itália, pode concorrer na Itália ao Senado italiano, num sistema parlamentar de governo. Isto para o nosso telespectador. Eles gostariam de conhecer a razão da sua candidatura e a legitimidade, a legalidade dessa candidatura, sendo você um cidadão brasileiro e italiano também, você tem dupla nacionalidade, mas vivendo aqui no Brasil. Doutor Ives, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com você e nesse bate-papo sempre tão agradável. Então, esse aspecto, a Itália, né, que é um parlamentarismo, sistema de governo, em função da dimensão da imigração, da grande diáspora que acabou acontecendo, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, ela tem cerca de 50 milhões de italianos fora da Itália, em função do jus sanguinis, de como é reconhecido lá a questão da cidadania. E essa é uma luta muito antiga, já que meu avô fazia, meus tios faziam, de que o governo italiano, ou que o parlamento italiano, em determinado momento, regulamentasse a votação desses italianos no exterior, ou seja, de que eles pudessem também votar. Isso foi regulamentado no final dos anos 80. E a Itália separou, vamos dizer, dividiu o mundo em 4 circunscrições, uma delas a chamada circunscrição meridional, que é a América do Sul, que tem direito hoje a eleger um senador e 2 deputados para o parlamento italiano. O que é interessante, Ives, é que esses parlamentares, tanto os deputados como o senador, eles têm exatamente os mesmos deveres, as mesmas obrigações e direitos que os parlamentares eleitos em solo italiano. Eu costumo dizer que, de certa forma, isso é quase como uma reprodução do Império Romano contemporâneo, porque os italianos que vivem fora da Itália também são representados no seu parlamento com direito a voto, né? Isso é interessante. Se nós analisarmos realmente a origem de Roma, 700 e pouco, 753 a.C., e até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, depois de Cristo, nós vemos que o Império Romano era a Europa Ocidental. O Império Romano, enfim, não só dominava toda a Europa, o norte da África, e entrava, inclusive, também na Ásia. E o direito romano, de rigor, a meu ver, representa a grande conquista do Império Romano, ou da República. Roma viveu uma república de 400 anos, aproximadamente. O dado que eu sempre considero importantíssimo para a história da humanidade. Toda a cultura grega foi absorvida pelos romanos, que não foram originais, nível de poesia, nível de escultura, em nível de pintura, etc. Então, houve, evidentemente, já na época imperial,
um avanço modificando a pintura grega, mas o teatro, Plauto, Terêncio, em relação a Sófocles, etc., os poetas, Virgílio, Homero, então, mas há um dado que Roma foi absolutamente diferencial, e que é isso que você apresenta, que é no Jugêncio, no direito dos povos, no direito comercial, mas que era o direito da gente, o direito dos povos, e quem ganhava a cidadania romana tinha uma garantia que outros povos não tinham. Vê-se, por exemplo, o próprio São Paulo, quando, em um determinado momento, declara que ele era cidadão romano, e o centurião fica com receio, porque Paulo vinha de Tarso, uma cidade que tinha ficado fiel ao Augusto, quando Augusto, nas cidades orientais, teve todos contra ele, apoiando Marco Antônio. Então, a cidadania foi dada. E o direito romano, que é um diferencial entre o direito anterior e o direito atual, é um direito que influencia o mundo até hoje. E essa diáspora que você fala, do povo italiano, como você diz, acho a sua expressão extremamente feliz, é uma espécie de reedição da grandeza do Império Romano pelo século XXI. Não é? Pois é. E você sabe que isso que eu fico... Bom, eu fui embaixador do Brasil na Itália e achei muito interessante o desconhecimento que existe dos italianos com relação ao Brasil e do Brasil com relação à Itália. E para mim foi um período fascinante, porque você imagine, quando eu entreguei as credenciais ao presidente Carlo Ciampi, era a quarta geração de uma família que teve que sair da Itália no final do século XIX, voltando à Itália, representando o país que a acolheu. Foi um momento, para mim, muito emocionante. O que eu digo aqui, Ives, é que quem tem a cidadania italiana tem que votar, porque a cidadania italiana é muito mais do que o simples passaporte, que a maioria das pessoas quer a cidadania para tirar o passaporte e poder ir para os Estados Unidos sem visto. Mas não, a cidadania italiana significa a nossa história, a nossa origem, e um passado de luta dos nossos antepassados muito grande. E eu sempre falo, a Itália deve muito a nós, às nossas famílias. Por quê? O meu bisavô e todos esses italianos que de lá saíram no final do século XIX, não saíram de lá porque queriam conhecer a praia de Copacabana, tá certo? Saíram de lá porque a Itália não tinha condições de mantê-los lá. Foram buscar uma nova vida, foram tentar a vida em outro lugar, porque a Itália passava por um período terrível. Então, a Itália reconhece isso, nos deu o direito de voto. Agora, nós também temos que aproveitar isso e mostrar à Itália a dimensão dessa comunidade fora da Itália, o valor que nós temos. Você imagina, Ives, para os italianos, nós temos que mostrar que o maior produtor de álcool e açúcar do mundo é um italiano neto de colono que mora no Brasil e chama-se Rubens Ometo. Né, que o maior plantador de soja é um italiano que mora no Mato Grosso, chama-se Blairo Maggi, ou que o maior produtor de suco de laranja do mundo é um siciliano, neto de siciliano, que hoje mora lá, que mora em Araraquara. Infelizmente, o Cutrale filho morreu esses dias. Mas então, olha a dimensão e o tamanho que nós temos. Na área da ciência, um dos grandes especialistas de fígado no mundo, um dos grandes médicos, a referência no transplante de fígado, é o Silvano Raia, italiano. Uma das referências no transplante de coração, que foi o Dr. Zerbini, é um italiano que morava também no Brasil. E isso vem, Ives, interessante, porque quando eu fui embaixador, o ministro Mirko Tremaglia, que foi o primeiro ministro dos italianos no exterior e que foi muito amigo do meu avô, ele me mostrou um discurso de um primeiro-ministro italiano de 1923. E esse primeiro-ministro fazia um discurso no parlamento, tinha chegado de uma viagem e tinha conhecido o italiano mais rico do mundo, mas que, infelizmente, não era na Itália, era no Brasil e chamava-se Francisco Matarazzo. Então, veja essa imigração, a potência que ela é fora da Itália, não só econômica, mas também intelectual, científica e de tantas outras áreas. Se analisar, André,
Estado de São Paulo, indiscutivelmente, representa 40% do PIB brasileiro, a importância do ponto de vista do desenvolvimento econômico, cultural, científico, universitário. E a cidade de São Paulo, o que nós temos de cultura italiana aqui, de imigrantes italianos, por exemplo, a Universidade de Mackenzie, quando foi fundada em 1870, a cidade de São Paulo tinha 25 mil habitantes. Hoje, a universidade no Brasil tem 5 vezes a população de São Paulo de quando foi fundada a universidade. Lá para cá, a influência da cultura italiana foi enorme. São Paulo é uma cidade cosmopolita, recebendo povos de toda a Europa, da Ásia, etc., mas a força da cultura italiana e portuguesa, a imigração italiana portuguesa, fez a potência de São Paulo. E por isso que nós somos diferentes, né? Todo mundo que veio para cá, de novo, não veio buscar qualidade de vida, veio construir uma vida, seja os imigrantes e sejam os migrantes, porque também os nordestinos fugindo da fome, né, que vieram para cá, chegaram aqui com 10 anos, 12 anos, ficou na casa do amigo do tio, e são os bravos, gente guerreira, que venceu e construímos essa potência. O meu bisavô, quando mudou para São Paulo, para a cidade, ele veio para cá em 1900, vindo de Sorocaba. Veio inaugurar o Moinho Matarazzo, que era a primeira fábrica de grande porte da América Latina. E tem uns escritos dele, que ele estava mudando então para São Paulo, uma cidade fantástica, que tinha 120 mil habitantes, se não me engano, 70% imigrantes. Imagina. Então, é um DNA diferente, no sentido de que é gente corajosa, né, que atravessou o mundo para construir uma vida nova. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre a importância da imigração no Brasil. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje conversando com meu queridíssimo amigo André Matarazzo, um símbolo da cultura italiana e da idoneidade política no nosso país, e agora candidato a senador da Itália. Me dá uma grande esperança de ele levar todos esses valores que sempre cultivou aqui no Brasil para a Itália, em sendo eleito, que eu tenho quase certeza que o será. Como eu faço em todo o programa, Andréia, eu ofereço um livro. Eu estou lhe oferecendo a minha poesia completa. São 2 volumes, como você vê. Muito obrigado. 20 volumes em 2 volumes. Mandei entrar amanhã, porque, na verdade, eu e o Saulo Ramos brincávamos, quando na década de 50 saíamos para o interior declamando poesias a convite dos prefeitos, que a advocacia seria o bico que ia sustentar o poeta. Hoje, a advocacia foi o bico que sustentou a parte do gosto de fazer poesia. Meu caro André, o que eu estava pensando agora é que você teve uma intensa atividade política, pertence ao partido, ao PSDB, e exerceu, foi ministro de Estado no governo Fernando Henrique. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, e o nosso telespectador, ainda mais. Eu tenho estado em contato com você, conheço o seu pensamento, mas para o nosso telespectador, para alguém que viveu todas essas últimas décadas de transições políticas no país, como é que você está vendo o cenário atual em frente à luz de uma eleição que nós teremos daqui a 2 meses? Olha, eu vejo com certa tristeza, Ives, porque o que eu não vejo é ninguém discutindo o país. Está se discutindo o passado, e um passado bem sombrio, diga-se de passagem, infelizmente. E um grau de agressividade jamais visto. Nós tivemos, eu acho, ao longo dos últimos anos, uma queda muito grande na qualidade também do Congresso, o que é grave. E na medida que você tem o Congresso enfraquecido e o Executivo
bombardeado, a gente percebe que o judiciário adquiriu uma dimensão um pouco acima do que deveria, né? A sensação que dá que você tem o legislativo e o executivo subordinados a um judiciário, o que não é bom para o país, que se a gente tem que ter essa harmonia entre os poderes. Por outro lado, Ives, eu vou te dizer, eu discordo muito de posições radicais, de um lado ou de outro, mas tem alguns valores que a gente aprende desde pequeno. Então, essa coisa do discurso da mentira ou do discurso que menospreza um pouco a capacidade dos brasileiros, como a gente tem assistido, é muito ruim. Eu acho inadmissível o candidato, o presidente, fazer o discurso, por exemplo, pregando a moralidade. Ele pode até justificar algumas coisas, etc., ele justificar, mas não passar em branco como se não tivesse acontecido rigorosamente nada, né? Como acho ruim também quando o nosso presidente menospreza a questão de vacinas e outras coisas, que, no fundo, o país acabou vacinando as pessoas, etc. Para que fazer essa provocação? Isso que eu digo, é muito ruim, porque a gente está discutindo coisas que não devem ser discutidas, tem coisas que aconteceram. A mesma coisa quando a gente vê a imprensa, de certa forma, hoje, quase uma imprensa militante, e não relatando as coisas que estão acontecendo. Porque eu posso dizer, todo governo, isso eu aprendi. Eu fui do governo Fernando Henrique, que eu reputo como o melhor governo que o país teve no período contemporâneo. Mas vai dizer o quê? Que não teve erros? Claro que aconteceram erros. E coisas ruins aconteceram, coisas ruins. Isso acontece, coisas ruins e coisas boas acontecem em todo o governo. Então, você não pode, e eu acho que pelo menos os órgãos de imprensa, eles podem ter opinião, eu acho que não tem problema nenhuma ter opinião e nem também problema ter lado, mas assuma que tem lado. O que você não pode simplesmente, eu, por exemplo, sou empresário, eu estou sentindo algumas coisas, vamos dizer, da economia, a economia está indo bem, a atividade econômica está recuperando, nós tivemos uma pandemia que foi uma tragédia, mas que estamos conseguindo recuperar. Que bom, nós devíamos estar felizes de estar recuperando e não torcer contra, que é como às vezes a gente tem a sensação. Então, eu vejo, essa é a tristeza que eu vejo, porque, voltando para a questão da Itália, você tem a esquerda e a direita na Itália, muito clara, muito definida. O que a gente vê que no parlamento, 90% da discussão são coisas para o país. Você está discutindo coisas concretas que fazem diferença para o país, porque é um parlamentarismo, você tem que ter um certo equilíbrio, senão o governo cai. Então, isso no Brasil está faltando. Eu acho que pensar mais na população e menos na próxima eleição. Eu também concordo com você. Eu tenho a impressão que, nesse particular também, eu acho que o Supremo, de certa forma, ele inviabilizou uma discussão mais séria do país. Por que eu digo que ele inviabilizou? No momento que resgatou, através de um embargo de declaração, um habeas corpus, dizendo que nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro da STJ, nenhum ministro supremo tenha percebido algo tão elementar em direito processual, que o juiz era incompetente, demonstrando a incompetência de quem examinou, ou negligência, fazendo com que se resgatasse a figura de um candidato que, enfim, eu sem entrar no mérito, mas apresentou, eu tenho a impressão que depois da Operação Mãos Limpas na Itália, os dois maiores escândalos de corrupção do mundo foram o mensalão e o petrolão. E no momento em que ele foi resgatado, voltou-se uma velha discussão do século XIX, e não a proposição daquilo que nós precisaríamos efetivamente discutir o que haveria para o fundo do Brasil. Por outro lado, eu acho que a economia está melhorando. Desemprego 9,1%, inflação abaixo da Inglaterra. Claro, não. O PIB tem avanços, não tem dúvida. O próprio valor real hoje, os jornais estão apresentando, da renda média do brasileiro. Então, podemos estar discutindo outras coisas do que um velho discurso do passado,
num país que aprendeu a ter corruptores sem ter corruptos. O Brasil é o único país corrupto, mas não tem corruptos. Fica tudo muito exótico, né? Agora, um dado que você colocou que me parece importante se nós analisarmos os 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas. Só os Estados Unidos são presidencialistas. No parlamentarismo, o fato de você ter o primeiro-ministro sair no parlamento, você forma dois blocos. O bloco que sustenta o primeiro-ministro e que tem que ser fiel ao primeiro-ministro, não cai. E o bloco de oposição. A Inglaterra tem dois partidos, os países parlamentaristas, os partidos com assento no Congresso, são um número pequeno, e os Estados Unidos são a única democracia presidencialista que tem dois partidos, como se fosse um regime parlamentarista com um presidente da República. O presidencialismo no Brasil, você vai ser senador italiano, o presidencialismo no Brasil, ele trouxe só instabilidade. Desde nós tivemos revoluções, tivemos ditaduras, nós nunca tivemos uma estabilidade propriamente, porque orçamento, puro orçamento, você esteve como ministro, vocês mandam o executivo orçamento e cada um para votar, porque não são fiéis ao seu partido, negociam o seu voto tendo parcelas do orçamento, o que não acontece no país. Que quase todo mundo pensa o país para garantir, inclusive, que ele está no governo. Não é? Mas a gente vê o que aconteceu agora, por exemplo, nessa questão da ajuda emergencial. É unânime que precisava ajuda emergencial, com tudo que o país passou, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o Congresso sabia disso. E interessante é o seguinte, se o senhor pega a exceção do Serra, que votou claramente contra, e disse que votava contra não pela necessidade, que ele era contra a forma como estava sendo feito, mas é uma posição clara, legítima, assumida. O horrível são os outros que votaram a favor e ficaram criticando pela imprensa. Quer dizer, isso que não dá para entender. Quer dizer, ou seja, o que mostra que as questões do país não são a prioridade é a própria eleição. Isso é muito, muito ruim. Eu vejo que o espírito público não é a prioridade hoje do nosso parlamento e do nosso governo. Você falou uma coisa do... Você é advogado, eu não sou. Mas, por exemplo, hoje em dia eu dou essa entrevista para você, tomando todos os cuidados com relação ao que eu possa falar do Supremo ou não, porque eu não sei o que pode me acontecer. Mas é verdade, e é uma coisa muito triste isso, porque como é que até 2 meses atrás, um ano atrás, nunca me preocupou com isso. Aliás, acho que ninguém se preocupava. De repente, você tem que começar a tomar cuidado com o que você fala numa entrevista para um amigo, né? Quer dizer, é um negócio que mostra que as coisas não estão no seu devido lugar. Eu também estou de acordo e, aliás, ontem estive em uma sessão na Câmara, em audiência pública, no dia anterior, uma sessão no Senado, em audiência pública, falando sobre ativismo judicial, a liberdade de expressão, que foi uma grande conquista na Constituição de 88. Hoje nós não temos a liberdade de expressão. O conceito de democracia não é definido por nosso povo, é definido pela Suprema Corte. Eu tenho dito isso com muita tranquilidade, tenho lido escritos com 7 dos 11 ministros, admiro os ministros, eu acho que eles estão realmente cerceando a liberdade de expressão. Meu caro Andréia, fico extremamente feliz de tê-lo no meu programa e, de coração, se eu pudesse voltar para senador italiano e tivesse direito ao voto na Itália, meu voto seria seu. Aquele abraço. Muito obrigado. Super obrigado, Ives, mais uma vez estar aqui com você. Mas você pode pedir para os seus amigos votarem, que eu agradeço muito. Meus amigos italianos eu pedirei, André. Tá certo? Tá bom. Muito obrigado. Meus caros telespectadores, espero novamente no próximo domingo.